Oi, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Muito bem. Abram a apostila de vocês lá na página de geografia, tá? Página 160. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as paisagens naturais, né? E é isso que nós estamos vendo nesse início desse capítulo aí, né? O que é que nós estamos... O que é que você observa aqui nesse início de capítulo? Então, aqui nós temos várias imagens e que representa, né, algum lugar do nosso país. E essa aqui é a Serra da Capivara, no Piauí. Certo? Só que nem tudo, né, hoje em dia está conforme era antigamente, né? Tudo foi mexido, teve a influência do homem. E essa imagem aqui, ó, nós temos ela na Serra da Capivara, né? Que fica no estado do Piauí. E é um parque nacional da Serra da Capivara, né? E tem uma importância muito grande, né, para o nosso país, né? Causa conservação e tudo, né? Aqui nós temos um cacto, que isso aqui é um calango, ó, e o menino observando, né? Paisagens naturais. O que é que nós vamos estudar, né? Como nós podemos proteger o meio ambiente para que ele não seja destruído ou transformado pelas atividades humanas. Apesar de que já foi muito destruído, né? A imagem de abertura apresenta uma Serra da Capivara que fica no Piauí. Você sabe qual é a importância desse lugar e por que precisamos preservar? Isso é muito importante. Qual é a importância e por que essa preservação? Por que nós devemos preservar, né? A Serra da Capivara é apenas uma das unidades de conservação que existem no nosso país. Você sabe qual é a unidade de conservação e para que ela serve? O que é uma unidade de conservação? Existe alguma perto de onde você mora? Então você vai fazer uma pesquisa na internet, assim. Quais são as unidades de preservação da nossa região, né? Região norte, tá? Existem muitas áreas que são conhecidas e visitadas por turistas apreciadores do convívio com a natureza. Elas são importantes, pois apresentam características naturais em que a beleza das paisagens é um destaque. Mas não é só por isso também que são importantes, né, gente? Além disso, há diversos tipos de áreas destinadas à preservação, tanto de elementos naturais, de paisagem, como características das populações e de seus hábitos, chamados unidades de conservação. Aqui nós temos o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, na Bahia. Olha que coisa mais linda. Aqui na página nessa página aqui nós temos o pode ou não pode, um joguinho. Enfim. E aí vocês vão abrir e fazê-lo depois, tá? Então aqui, ó, nós temos o Parque Nacional, né, Marinho de Abrolhos, na Bahia, né? E além desse parque, nós temos diversos parques que são famosos, né, no nosso país. Por quê? Por causa dos destaques naturais deles. Por exemplo, Cataratas do Rio Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, tá? As Cataratas do Iguaçu, né? Que fica no Parque Nacional do Iguaçu, tudo em Foz do Iguaçu. O Dedo de Deus, que fica no Parque Nacional
das Serras dos Órgãos, no Rio de Janeiro. As dunas e as lagunas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhense. Quem que já foi no Maranhão, já foi naquelas dunas de areia? Gente, é a coisa mais linda, né? Também nós temos uma que eu digo que é uma, digamos assim, é um destaque nacional. Véu de Noiva, se eu não me engano, fica ali na Chapada dos Guimarães, aqui no Mato Grosso. É lindo de se ver, né? Então vocês devem conhecer algum, mas é muito interessante, tá? O que são unidades de conservação? Respondendo já a pergunta lá do início. De maneira geral, podemos definir as unidades de conservação como áreas com o objetivo de preservar os elementos naturais e sociais. Quanto à parte social, as unidades de conservação devem assegurar às populações que residem nessas áreas o uso sustentável dos recursos naturais, permitindo o desenvolvimento de atividades econômicas desde que sejam realizadas de maneira racional e sustentável. As unidades de conservação, elas se dividem em dois grupos. Então aqui, ó, explicando isso aqui. De maneira geral, elas são áreas que preservam os elementos, né? E os elementos, quais são eles? Os naturais e os sociais, né? Elas asseguram às populações que residem nas áreas, né, o uso sustentável dos recursos naturais, da onde se deve retirar os recursos naturais, né, que permite desenvolvimento de atividades econômicas. Então, a partir do momento que elas se sustentam a partir ali dos recursos naturais, né, tem um desenvolvimento econômico. E isso tudo deve ser realizado de uma maneira, né, racional e sustentável. E aí nós temos aqui, ó, essas unidades, que elas se dividem em dois grupos. E quais são esses grupos, né? Olha aqui, nós temos aqui os arqueólogos, né, do Parque Nacional da Serra da Capivara. Eles estão fazendo pesquisa ali, ó. As unidades de proteção integral são as características, normas restritivas, pois o principal objetivo, qual é? É a proteção da natureza. O uso dos recursos naturais só pode ser feito de maneira indireta, não envolvendo consumo, coleta ou qualquer tipo de dano a eles. Então aqui, do integral, as características é a proteção. O principal de tudo é a proteção. Não pode ter dano nenhum no parque, na unidade. E aí, quais são os tipos de uso? Recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisas científicas e educação e interpretação ambiental. Aqui nós temos a pesquisa, né? Categorias: estação ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural e refúgio de vida silvestre. Então, essas são as categorias que nós temos nas unidades de proteção integral. Características, né? Como que se usa, né? Se usa a recreação com contato na natureza, se usa através do turismo, da pesquisa, a educação e a integração ambiental. E quais são as categorias que são usadas, né? Estação ecológica, reserva e assim sucessivamente. E aí nós temos as unidades de uso sustentável. Quais são as características do uso sustentável? Áreas onde é possível conciliar o uso de recursos naturais com a preservação ambiental. Então aqui, os recursos naturais e a preservação ambiental, eles podem andar juntos, né? Eles podem conciliar. Quais são os tipos de uso nessas áreas? Podem ser realizadas atividades que envolvam coleta, uso de recursos naturais e
assim como garantir a continuidade dos recursos ambientais e a preservação dos processos ecológicos. Então, aqui eles podem fazer a coleta, né, e utilizar do uso dos recursos naturais. Também continuar com os recursos ambientais, preservando, né, todo o processo ecológico. Quais são as categorias do uso sustentável? São áreas de relevante interesse, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva da fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, área de proteção ambiental, APA, e RPPN, reserva particular do patrimônio natural. Então, aqui nós temos as categorias do uso sustentável. Quais são elas? Interesse ecológico, né? A floresta nacional, as reservas, né, da fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e assim sucessivamente. Então, cada unidade tem a sua característica, tem o tipo de uso, como que deve ser usado e quais são as categorias, né, que é aceita nessas unidades, tanto a integral como a sustentável, ok? E aqui nós temos que imagem. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Que imagem é essa? É a Ilha Queimada Grande, na costa de São Paulo, né? Que é exemplo de área relevante interesse ecológico. Então, aqui, esta área aqui é Ilha Queimada Grande, né? Criação das unidades de conservação. As unidades de conservação são criadas por ato do poder público federal, estadual ou municipal, após a realização de estudos técnicos e consultas públicas, que permitem identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados à unidade. A realização da consulta pública antes da criação da unidade de conservação, a sociedade que participe. A realização da consulta pública antes da criação da unidade de conservação possibilita à sociedade que participe ativamente do processo, oferecendo subsídios ou aprimoramento da proposta. Ou seja, Nossa, meu mouse aqui, meu lápis tá meio doido, tá, gente? Antes de se criar, é possível, né, que a sociedade participa. E elas são criadas por quem? Os poderes públicos federal, estadual ou municipal. Então, assim, a sociedade pode participar, né? E aí eles podem ver quais são, né, as propostas, pode oferecer propostas também. Compete ao órgão público que está propondo a criação da unidade de conservação, elaborar os estudos técnicos preliminares e realizar a consulta pública e os demais procedimentos para a criação da área. Se for o governo federal, então ele vai elaborar os estudos, os técnicos para provar, né, aquela unidade ali, aquela criação da unidade. E a população, a sociedade pode sim participar, ok, crianças? Não tem nenhuma atividade aqui pra gente responder, somente essa aqui que vocês, por enquanto, né, aqui na apostila. E depois eu mando na ficha, tá bom? Beijos, 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 meus amores. Até a próxima aula.